Chegamos na 38ª rodada do Cartola 2025, a última da temporada. Todos os jogos no domingo, teremos a escalação de todos os times, fechamento de mercado no domingo e vamos fechar a temporada com chave de ouro aqui no vídeo de dicas. Vou passar boas opções de escalação para ajudá-los em todas as posições, então vem comigo! Fala, cartoleiros! Tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sejam bem-vindos à casa de vocês, casa dos cartoleiros. Eu sou o professor Adriano, especialista em cartola e fantasy games, e esse é o nosso vídeo de dicas da 38ª e última rodada do Cartola do Brasileirão 2025. Conto, logicamente, nessa nossa despedida aqui, né? Com o like de vocês, clica no joinha, que é super importante aqui para o canal. Encerra, pessoal, vamos encerrar a temporada aqui com você como um inscrito do canal. Então, se ainda não é inscrito, inscreva-se por aqui e bora aí para esse nosso último vídeo de dicas. Última rodada, registrando aí a média dos cartoleiros com 52,33 e tivemos mais uma rodada de 100 pontos. Você vê o extrato do nosso time principal, né? 113,85. Estamos numa temporada muito boa. Superamos a marca agora de 3.400 pontos na temporada, né? E agora, pessoal, teremos a nossa última geladeira, porque a rodada poderia ter sido ainda melhor se não fosse por ele. O William José, um dos jogadores mais escalados, era o capitão do nosso time. Jogo contra o Lanterna Sport, foi lá, pênalti a favor, perdeu o pênalti, e aí resultado, né? Essa pontuação negativa, então, para quem vai encerrar o ano por lá, o último a adentrar a geladeira vai ser ele, o William José, está na geladeira do professor. Para essa última rodada vai terminar o ano por lá. Mas, pessoal, quero saber quantos pontos vocês fizeram aí na última rodada, como é que está a pontuação geral de vocês aí. Espaço dos comentários, vocês sabem, é de vocês. Mas vamos ver o que nós teremos aí para encerrar a temporada. Os jogos da rodada 38 já começando a aparecer. Mirassol e Flamengo, marcado para sábado. Esse não vale aí para o Cartola, mas todos os outros jogos valem. Todos domingo, 4 da tarde, teremos a escalação de todos os times, né? Fluminense e Bahia, Botafogo e Fortaleza, dois jogos interessantes pra gente. Corinthians e Juventude, Santos e Cruzeiro. Virando a página, Atlético Mineiro e Vasco, Inter e Bragantino, Vitória e São Paulo, Ceará e Palmeiras. E outro jogo que eu considero interessante, Sport e Grêmio. Então vamos lá, pessoal, dicas posição por posição, começando pelo gol. E ele está aqui, Fábio do Fluminense. Jogo muito difícil, é praticamente uma final aí, valendo vaga aí na fase de grupos da próxima, vaga direta, né, na fase de grupos da próxima Libertadores, esse duelo aí contra o Bahia, mas o Fluminense, né, sob o comando do Zubeldia, tem sido impecável no Maracanã. 8 jogos, 8 vitórias e apenas um gol sofrido. Impressionante, né? O desempenho do Fluminense em casa desde que o Zubeldia chegou. Logicamente, o Fábio é atrativo por causa disso, né? Esse potencial aí de SG, por exemplo, 7 nos últimos 8 jogos. E como eu falei, é uma decisão. O Bahia precisa da vitória, né? Mesmo atuando fora de casa, né? E então o Fábio também pode pontuar com defesas, né? Bahia tem o Ademir, o William José que eu citei aqui, Eric Pulga. Então, por isso, eu trago em destaque para vocês Fábio do Fluminense. Outros goleiros aí para ficarmos de olho. Hugo Souza do Corinthians. Recomendo, se for escalar, colocar o Felipe Longo no banco. Mesma coisa, Thiago Volpe do Grêmio, mas coloque o Gabriel Grando junto, porque vários times podem poupar, pessoal, nessa última rodada, então é sempre bom se prevenir. Também temos Gabriel Brazão do Santos, Thiago Couto do Vitória e Bruno Ferreira do Ceará. Lembrando aquela lembrança de sempre, seria o verde é que o jogador vai atuar em casa na próxima rodada e o vermelho, quando aparecer, é que o jogador atua fora de casa. Agora vamos com os zagueiros e ele está aqui, Gustavo Henrique do Corinthians. No momento que eu estou gravando esse vídeo, sexta-noite, o Gustavo Henrique estava como provável no Cartola. Eu acredito que existe uma boa chance dele ser poupado. Mas então, professor, por que ele está aqui? Na verdade, a dica para mim, pessoal, é escalar zagueiro do Corinthians. Se o Gustavo Henrique não for para o jogo, o Kaká
por exemplo, é uma ótima opção. E a gente vai ter a escalação, vamos ter certeza de quem vai jogar antes do mercado fechar. Por quê, né? Mesmo o Corinthians reserva vai jogar em casa contra o já rebaixado Juventude. Então tem o potencial ali para o bônus saldo de gols, por exemplo, né? Mas o principal é a questão da bola aérea. Tanto o Gustavo Henrique quanto, por exemplo, o Kaká, se jogar, são bons nesse quesito. E a gente não pode esquecer que o Corinthians vai jogar contra o Juventude, que é disparada, né? A pior defesa do campeonato, com 68 gols sofridos aí na competição. Então, Gustavo Henrique, minha recomendação, mas se não for para o jogo, o Kaká do Corinthians é um que eu gosto bastante. Outras opções aí para a posição: Thiago Silva do Fluminense, João Pedro do Corinthians, enfim, outros que for jogar também dá para monitorar, né, do time paulista, Adonis Frias do Santos, o Lucas Alter do Vitória e o Wagner Leonardo do Grêmio. Seguindo agora com os laterais, e ele está aqui, Igor Vinícius do Santos. Pois é, Santos agora quase livre do rebaixamento, mas não pode vacilar, vai jogar em casa contra o Cruzeiro, todo reserva, né? São 5 jogos de invencibilidade para o Peixe, desses 5 jogos, em 3 conquistou o SG. O Igor Vinícius se destaca principalmente pelos desarmes, né? Tem uma média de 2 por jogo, mas também é um cara que chegou ao ataque. A última rodada, por exemplo, ele deu assistência. E vem de 2 mitadas consecutivas, né? 13,5 pontos contra o Sport e 10,7 pontos contra o Juventude. Ótimo nome para encerrar o Brasileirão, Igor Vinícius do Santos. Outras opções aí para a posição: Cuiabano do Botafogo, Samuel Xavier do Fluminense, Marlon do Grêmio, Souza, companheiro do Igor Vinícius no Santos, além do Bernabé do Internacional. Pessoal, estão gostando aí do vídeo? Não esquece de deixar o like se ainda não fez isso, clica aí no joinha rapidinho e de graça, tá certo? Então é tranquilo aí de deixar o like e também me segue lá no Instagram, Professor Adriano CDC, me segue por lá também com conteúdos para ajudá-los no Cartola. Agora a gente começa a olhar a parte mais ofensiva com os meias e mais uma vez é ele que está por aqui, Neymar, também do Santos, porque está voando, né? Nome unânime, né, pessoal? Muito tempo machucado, mas agora na reta final entrando em campo e aí vem numa sequência incrível aí, os últimos 3 jogos deles, né? Dele que ele entrou em campo aí, em todos acima de 15 pontos, né? No último hat-trick contra o Juventude estava o nosso time, né? 26,3 pontos. E vocês sabem, né? Neymar é um jogo que o Santos precisa vencer, né? Não dá para bobear, né? Tem todas as bolas paradas, finaliza bastante, sofre muitas faltas, então, e como eu falei já anteriormente, né, o Cruzeiro totalmente reserva, com cabeça só na Copa do Brasil, então Neymar mais uma vez em destaque. Outras opções aí para a posição: Barreal, também do Santos, Alan Patrick do Internacional, Dieguinho do Corinthians, um nome um pouco mais ousado, Lúcio Acosta do Fluminense e William do Grêmio. E agora a vez deles, atacantes, a posição mais importante do Cartola, de onde a gente espera as grandes mitadas, e ele está aqui, Carlos Vinícius do Grêmio. Tenho falado dele, na verdade nas últimas rodadas, né, que é praticamente obrigatório escalar atacante que joga contra o Sport. Rodada passada deu zica com o William José, mas vocês viram que o Ademir mitou, o Eric Pulga mitou. E mesmo o Grêmio não brigando por mais nada aí no campeonato, se jogar mesmo, o Carlos Vinícius é um nome quentíssimo. 12 jogos que ele fez, válidos para o Cartola, 9 gols e 1 assistência. Então praticamente uma participação em gol aí por partida, né, de média. Centroavante, cobrador de pênalti, Sport nos últimos 6 jogos que fez no Brasileirão sofreu 20 gols. Carlos Miguel, você terá a honra, será o último capitão aí da temporada. Rodrigo, esse é especial, hein? Pode jogar na tela, porque é carimbo de capitão para Carlos Vinícius do Grêmio. Outras opções de atacantes aí para fechar essa temporada, pessoal. A Muso também do Grêmio, né? Final de jogo contra o Sport. O Guinegão do Corinthians e o Vitinho também é um bom nome. Guilherme dos Santos está como dúvida, mas vamos saber se vai para o jogo mesmo. O Canóbio do Fluminense e o Hulk do Atlético Mineiro. Técnico que eu vou trazer aqui é o Vojvoda do Santos, pelo fato do Santos ainda precisar do resultado, jogar em casa, está numa fase interessante, como eu falei, 5 rodadas de invencibilidade, e contra um Cruzeiro que está com a cabeça toda na Copa do Brasil, vai com o time reserva. Outras opções de treinador: Dorival Júnior do Corinthians e o Mano Menezes do Grêmio. Pessoal, coloquei a faixa de capitão aí no Carlos Vinícius, né? Mas o Neymar também é outro baita capitão aí à disposição para essa rodada, tá certo? Vamos ver então como ficou o nosso time principal, rodada 38, entrando na tela para vocês. Vamos escalados com o Fábio no gol, Igor Vinícius e Cuiabano nas laterais, Gustavo Henrique e Adonis Frias na zaga, Neymar, Alan Patrick e Dieguinho no meio de campo. E o ataque com Carlos Vinícius, capitão, Canóbio e o Amuso. Técnico,
Mano Menezes, custo do time 111,29 cartoletas. E no banco estão Brazão, Souza, Kaká, Wallace e Guinegão de luxo, centroavante do Corinthians, que enfrenta o Juventude. Live de fechamento de mercado, nossa última live, nesse sábado, 11 da manhã, espero vocês. O mercado fecha só no domingo, mas a live no horário tradicional, sábado, 11 da manhã, e live especial, pessoal. Live especial, pessoal. Teremos Casão comigo pra gente encerrar a temporada, não só eu, mas Casão também. Juntos vamos passar dicas aí para vocês se darem bem nessa última rodada do Cartola 2025. Tá certo? Vamos agora para o nosso time de valorização. Time que desde o começo da temporada foi montado com o objetivo de ganhar cartoletas, ser um time com patrimônio muito alto e foi sempre montado pensando em ajudar aí. No começo, todo mundo a acumular mais cartoletas e depois para ajudar quem disputa as ligas patrimônio. Então vamos fechar com tudo, né? Essa temporada com o time de valorização também. Na última rodada, só fazendo a prestação de contas, né? Ganhou 8,53 cartoletas e o patrimônio acumulado 442,30 cartoletas. Time de valorização, rodada 38, entrando na tela para vocês. Vamos escalados com Thiago Volpe no gol, Diego e Cuiabano nas laterais, Gustavo Henrique e Júnior Alonso na zaga, Lucas Sacha, Barreal e William Oliveira no meio de campo, Cantala Piedra, Arthur Cabral, capitão, e Paulão no ataque. E o técnico será o Dorival Júnior, custo time 92,43 cartoletas. No banco estão o Raul do Botafogo, Matheus Bahia do Ceará, Juninho, Dieguinho e Guinegão, também reserva de luxo no time de valorização. Cartoleiros, entregue mais um vídeo de dicas, o nosso último vídeo de dicas. Espero que realmente ajude bastante vocês. Espero que vocês tenham curtido, né? O trabalho feito ao longo de toda a temporada, sempre com conteúdo, apesar de muita correria, conteúdo sempre pensado com muito carinho, editado aí com muito carinho, de uma forma profissional para ajudar. Então, bora fechar essa temporada com tudo aí no Cartola 2025. Espero vocês na nossa live, né, nesse sábado, 11 da manhã, daqui a pouquinho, porque o vídeo vai sair agora, né, no sábado, então daqui a pouquinho tem a nossa live, você tem esses dois conteúdos para se dar bem aí na última rodada, tá certo, pessoal? Se cuidem bastante, fiquem com Deus, filha, te amo, um abração para todo mundo!